O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento de ações sobre correção monetária de créditos trabalhistas. A maioria dos ministros entende que a taxa referencial não pode ser aplicada. O julgamento foi interrompido com pedido de vista do presidente, ministro Dias Toffoli. A retomada do julgamento de duas ações declaratórias de constitucionalidade e de duas ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema começou com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele seguiu o relator ministro Gilmar Mendes, que votou pela inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial, a chamada TR, como índice de correção monetária nos créditos trabalhistas e depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. Também entendeu que devem ser utilizados na Justiça Trabalhista os mesmos índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis, o IPCAE e a taxa Selic. Entendo que a utilização da TR realmente gera um desequilíbrio na relação obrigacional entre credor e devedor. Ministro Alexandre de Moraes votou para que a inconstitucionalidade fosse considerada desde a edição da lei, que estabeleceu a TR como índice de correção. Já o ministro Edson Fachin entendeu que a TR não pode ser utilizada como índice de correção monetária, mas, para ele, somente o IPCAE é o índice mais adequado, abrindo divergência. Minha conclusão é no sentido de julgar integralmente procedentes os pedidos das ações diretas de inconstitucionalidade 5867 e 6021 para declarar inconstitucionais a expressão com os mesmos índices da poupança constante do parágrafo 4º do artigo 899 como impugnado, bem como a expressão pela taxa referencial divulgada pelo Banco do Brasil, conforme a Lei 8177, de 1º de março de 91. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, por ser um tema complexo, o mais prudente seria deixar essa matéria no plano infraconstitucional. Barroso, então, seguiu integralmente o voto do relator. Eu acho que a solução proposta pelo ministro Gilmar Mendes atende demandas por isonomia, na medida em que Sua Excelência propõe que se aplique às dívidas trabalhistas os mesmos critérios que se aplicam na justiça em geral, inclusive e especialmente em matéria civil. Já a ministra Rosa Weber seguiu o mesmo entendimento do ministro Edson Fachin. Ela votou pela inconstitucionalidade da TR, mas entendeu que o IPCAE é o índice mais adequado de correção. Ela destacou que o mesmo entendimento teve o Tribunal Superior do Trabalho. Divido em parte do eminente relator, votando pela improcedência de ambas as ações declaratórias de constitucionalidade e pela procedência das ações diretas de inconstitucionalidade nos moldes do voto da divergência aberta pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. A ministra Carmen Lúcia seguiu integralmente o voto do relator, que entendeu que devem ser utilizados na Justiça Trabalhista os mesmos índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis, ou seja, o IPCAE e a taxa Selic. O que se pretende aqui, nem o direito de propriedade seja esvaziado, nem que créditos ou débitos trabalhistas sejam um bom negócio, ou para quem deve num determinado momento, ou para quem tem a receber e que ficaria esvaziado do seu poder de aquisição pela não composição ou recomposição do valor monetário. O ministro Ricardo Lewandowski votou com a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin, ou seja, pelo uso apenas do IPCAE. Esta é uma matéria que refoge estritamente a um pronunciamento judicial, mas para melhor proteger o trabalhador o hipossuficiente que se mantenha, então, o status quo até um pronunciamento do Congresso Nacional. O ministro Marco Aurélio também votou pela inconstitucionalidade da TR e que o IPCAE seria o índice mais adequado. Eu entendo que o fator que mais corresponde à inflação é o IPCA-E, editado, penso, se não me falha a memória, pela Fundação Getúlio Vargas. Ainda durante a sessão, os ministros trataram da modulação dos efeitos da decisão do relator, mas a discussão ficou para após a conclusão do julgamento. O presidente, ministro Dias Toffoli, pediu vista e o julgamento foi suspenso.
O meu voto, se eu fizer nesta data, não alterará a situação, teríamos que suspender o julgamento, seja em uma corrente, seja em outra. Então, eu vou pedir vista. Com isso, o placar está empatado. 4 votos para utilizar o IPCAE e a taxa Selic, como votou o relator ministro Gilmar Mendes, e 4 votos para utilizar somente o IPCAE, conforme entendimento do ministro Edson Fachin, que abriu divergência.